angústia, tristeza, depressão. Palavras muito utilizadas para descrever uma sensação incômoda que anestesia a alma. O vazio existencial é um conceito muito discutido por estudiosos, que se refere a um sentimento de falta de sentido ou propósito na vida. Uma sensação de vazio profundo que leva o indivíduo a sentir-se perdido, desorientado e desmotivado. E dentre tantos fatores, a cada dia vemos que a principal causa de dor emocional enfrentada por muitas pessoas tem sido a família. Família, sem dúvidas, ela desempenha um papel fundamental na vida do ser humano. É no seio da família que são desenvolvidos afetos e transmitidos valores. E muitas vezes, em função de um não reconhecimento, as pessoas têm uma grande frustração com seus pares familiares, porque se queixam que o pai não apoia, a mãe não apoia, o marido não apoia, a esposa não apoia. E é a partir dessa falta de reconhecimento que as pessoas vão buscar, em questões muitas vezes superficiais, uma solução que lhes garanta o preenchimento de um vazio. Em uma família com dificuldades de convivência, o relacionamento entre os membros são marcados por tensões e conflitos constantes, que podem afetar negativamente o bem-estar emocional e psicológico de todos os envolvidos. A morte do cantor Naim trouxe à tona muitos conflitos familiares. O artista e a filha Noelle não se falavam há cerca de 15 anos. Em uma conversa, Naim afirmou não saber definir o que sentia pela filha. Não sei se há amor por minha filha. Foram tantas mágoas, não sei dizer qual sentimento passa dentro de mim. Além da falta de convivência com a filha, o cantor faleceu sem realizar um sonho: conhecer a neta. Em entrevista, a cunhada de Naim contou que o cantor chegou a pedir a ajuda dela para ir atrás de Noelle e convencê-la a deixar ele ter um momento avô. Ele me pediu ajuda para expor o caso, para ver se ela se sensibilizava e deixava ele conviver com a neta. Ele falava para mim: cunhada, antes de morrer, eu quero ter esse momento avô, porque eu nunca tive, e esse é o meu maior sonho. Eu quero conviver com a minha neta. Você precisa me ajudar. Eu tentei de todas as formas, mas infelizmente não consegui. Um caso que ilustra o cenário em que muitas famílias vivem. Uma dor que se camufla nas palavras, nos silêncios, nos olhares e nos vazios. A questão é que o ser humano não sabe lidar com o vazio, não sabe lidar com a falta. E isso tem gerado angústia, isso tem gerado o sofrimento na vida das pessoas. Ninguém sabe as dores e feridas emocionais que se escondem entre quatro paredes, já que vivemos em uma sociedade inclinada a fugir do que é real ou projetar na própria vida uma realidade que gostariam de ter. Pessoas que aparentemente são bem-sucedidas, mas que quando olham para a família se deparam com um enorme buraco, que não pode ser preenchido com coisas materiais. Diante do que vimos nesta matéria, a pergunta que fica é: o que fazer para preencher este vazio de forma definitiva? Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções e nós pretendemos responder esta pergunta. O vazio que existe dentro de uma família. Como pode um lar onde há a presença do pai, da mãe, dos filhos e não ter paz? Faltar amor, compreensão, carinho, amizade. Ora, o que está acontecendo nas famílias nos dias atuais? Pais e filhos que não se entendem, marido e mulher que vivem como dois estranhos debaixo do mesmo teto. Será que a família está diante dos nossos olhos se desfazendo, tomando uma forma totalmente individualística? E você, como está a sua família? No programa de hoje você vai acompanhar testemunhos de pessoas que viveram dilemas em suas famílias.
mas aprenderam a lutar pela fé e viraram a situação. Mudaram. E é o que vai acontecer com você também, se você seguir o conselho que nós temos para te oferecer. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS Espiritual, através do 32166162. 32166162, você pode ligar para a nossa central de atendimentos aqui, ou então pelo WhatsApp 11 3573 3500. Você pode enviar sua mensagem de áudio ou texto. E também temos o serviço pastoronline.com. Tudo isso gratuito para você que está passando por uma situação de desespero, de angústia, de sofrimento, sem saber o que fazer, como lidar com os problemas familiares. Você vai agora acompanhar a história de mais um casal que chegou na Universal com problemas. Muitos, diversos, mas aprenderam o poder da fé inteligente. Vamos acompanhar e já voltamos. A gente se conheceu em 2016 e a gente iniciou um relacionamento. Nesse relacionamento, o meu marido hoje, ele veio com uma bagagem maior, que ele tem 2 filhos de um relacionamento anterior. No início, o nosso relacionamento foi um pouco complicado porque eu tinha encerrado um relacionamento em 2015, né? E tinha vários problemas, assim, do meu antigo relacionamento, né? Então, querendo ou não, eu tinha um trauma, né? A gente pensa que tudo que aconteceu anteriormente vai acontecer novamente. Então, eu sempre estava com aquele sentimento de defesa. Começamos a fazer as correntes juntos na igreja, porque a gente tinha muito problema dentro de casa, no nosso relacionamento, por causa dos filhos de outro relacionamento. Não nós como marido e mulher, a gente sempre se deu super bem. Mas quando eles vinham passar o final de semana com a gente sempre tinha uma confusão, uma intriga, que vinha histórias mal contadas da família deles, das crianças. Eles tinham a gente só como alguém que eles eram obrigados a estar ali. Então isso atrapalhava muita gente, porque a gente queria uma família, a gente não queria ser só mais um que estava ali para viver com eles. Então a gente começou a lutar contra isso. 2020, a minha esposa pegou e fez um pedido para que alguma coisa acontecesse, né? Então, 2021, a mãe deles decidiu ir para fora do país e ela teve que dar a guarda para a gente, né? Me bateu um desespero assim tão grande, porque eu fiquei pensando assim, eu pedi, mas eu tenho muito medo, porque como eu tinha muito conflito com eles, eu tinha muito medo de como é que isso ia acontecer, porque eu tinha medo de acabar com o meu casamento por causa dessa situação. Mas ao mesmo tempo eu falei para Deus, se eu pedir e Deus me atendeu, Deus vai me capacitar para eu dar a volta por cima disso e eles se transformarem em outras pessoas. A Ana Clara, que é a nossa filha mais velha hoje, que ela vai fazer 17 anos, ela não queria de jeito nenhum, porque ela estava numa fase, na época de 12 para 13 anos, muito rebelde. Ela queria se envolver com os meninos, tinha más amizades, más companhias, falava com pessoas no WhatsApp, em Instagram, que ela nunca viu na vida, falava em mutilação, falava que queria morrer, que ela não deveria ter nascido, coisas desse tipo. Porque ela vivia num lar perturbado. Então, quando ela veio morar com a gente teve muita dificuldade. E o Joaquim também, ele não nos respeitava. Ele estava sempre assim, querendo ser... Tudo que ele fazia de errado, ele tinha um motivo para fazer aquilo ali. A gente tentava ensinar, mas ele não aceitava. Então, a gente teve bastante dificuldade, assim. Cada propósito na igreja que tinha pela família, a gente fazia, lutava ao pé da cruz, e isso foi por 1 ano e meio. 1 ano e meio a gente tivemos muitas lutas. Depois de 1 ano e meio, graças a Deus, a Ana Clara entrou no FJU, que ajudou bastante ela fez novos amigos, as meninas que estão ali ajudaram bastante ela aceitou Jesus, se batizou nas águas, se converteu. Hoje ela participa do grupo da cultura, está no FJU, ajuda outras meninas na igreja. Hoje ela não pensa em namorar, não pensa em nada disso, está focada nos estudos delas e buscando a Deus para receber o Espírito Santo. Que hoje eu pergunto para ela, qual é a tua prioridade na tua vida? Ela assim, hoje é Jesus. E o Joaquim é a mesma coisa, ele entrou no FTU, começou a participar do FTU, entender como é que eram as coisas de Deus, aprender. Aí ele recebeu o chamado de servir no altar. Daí, para servir no altar, ele mudou para o FJU. Hoje ele tem 14 anos, participa do altar jovem,
para fazer a obra para Deus. No início, a gente tinha que negociar a vinda, né? O que a gente fazia? Vamos na igreja que depois a gente sai para jantar, nas quartas-feiras. E no domingo, vem que depois a gente vai almoçar fora, né? Então, hoje a gente não precisa oferecer nada em troca, eles querem vir, né? E eles se tornaram adolescentes mais tranquilos, eles respeitam mais a nossa palavra, tanto a minha quanto a dela. E hoje, a minha filha, por exemplo, ela trata a minha esposa realmente como uma mãe para ela, né? E isso para mim é gratificante, porque quando eu me separei, eu tinha esse medo, entendeu? De ter esse conflito em casa que eu, graças a Deus, não tenho. Então, hoje a gente tem um lar de paz. Hoje a gente tem mais um filho. Eu e o Rafael tivemos um filho, ele tem 2 anos e 4 meses. E hoje a gente convive todos juntos em harmonia. Toda a preocupação que todo pai tem é o quê? Será que meu filho, quando crescer, ele vai cair no mundo da droga, vai cair, né? Vai se perder na vida? Essa preocupação eu também tinha, né? E hoje eu tenho essa preocupação com o futuro deles, eu não tenho mais, graças a Deus. Hoje a gente pergunta para eles se é bom morar com a gente. Hoje eles falam que eles nunca mais querem deixar de morar com a gente. Quando eles casar, eles vão embora, mas enquanto eles não casar, eles querem permanecer ali. Porque ali eles veem um lar de tranquilidade, de paz, de harmonia, de uma família realmente, né? Valeu a pena a gente ter lutado pela nossa família ao pé da cruz. Sem dúvida nenhuma, foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Foi a melhor transformação da nossa família, né? Com certeza, sem dúvida. E você que está aí nos assistindo, venha você também, dia 18 de abril. Venha lutar pela sua família ao pé da cruz. Assim como Deus transformou a nossa família e hoje estamos todos servindo a Deus no altar, Ele pode transformar a tua. Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao pé da cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, feriado. Acesse familiaaopedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita. Veja a luta que a Renata e o Rafael enfrentaram. Mas Deus deu vitória, porque eles foram para a cruz. Trouxeram o problema deles e apresentaram ao pé da cruz. Quer dizer, a cruz uniu a família, uniu os enteados dela, os filhos dele, e hoje são uma família feliz. Esta é a proposta de Deus para você que está enfrentando uma luta na sua casa, onde há problemas diversos com seus filhos. Você que diz assim, mãe, olha, eu já não sei mais o que fazer. Eu não sei mais, eu já tentei com castigo, já tentei com restrição de liberdade, já tentei com presentes, com viagens, com passeios, nada que eu faço dá certo. Já tentei ser uma mãe mais rígida, uma mãe mais amiga e não consigo ajudar meus filhos. Você precisa de Deus. Você está tentando com a força do seu braço. Você precisa trazer a sua família ao pé da cruz. Trazer a família ao pé da cruz é trazer a família ao Senhor Jesus, a quem tem poder para mudar a história da sua vida. Portanto, você deve estar conosco no dia 18 de abril em uma de nossas igrejas universal do Reino de Deus. Tudo aquilo que você vem fazendo em prol da sua família, que não tem tido o resultado desejado, busque em Deus. Certamente Ele vai fazer acontecer a obra na sua casa. Acompanhe essa lista agora que nós vamos ler de problemas que separam uma família. Pensamentos, incredulidade, brigas, traição, vícios, falta de respeito, fofoca, violência, inveja, interesse, desunião, falsidade, ciúmes.
É claro que essa lista não é uma lista compreensiva, mas aí estão problemas que realmente acontecem de forma comumente recorrente em muitas famílias. Você, por acaso, se identificou com um ou mais destes problemas na sua família? Portanto, dia 18, esteja em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Nós estaremos aqui na Catedral da Fé, no nosso Templo Maior em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, às 10 horas da manhã em especial, também às 15 e às 18 horas. Estaremos apresentando a nossa família ao pé da cruz. Todos os problemas que você tem enfrentado em sua casa, traga para Deus. Aquilo que você não tem podido fazer para salvar o seu casamento, para ajudar os seus filhos, traga para Deus. O poder de Deus certamente vai agir na sua vida. E isso estará acontecendo em todos os templos da Universal, espalhados pelo estado de Santa Catarina. De norte a sul, de leste a oeste do estado, todas as nossas igrejas estarão de portas abertas e você poderá estar em uma delas participando deste grande evento, a família ao pé da cruz. Pastor Moisés, da nossa Universal de Costeira, nesta mesma fé, no dia 18 de abril. Exatamente, Bispo, na mesma fé, vamos estar lutando para derrotar esses inimigos que estão de pé na sua família, mas através do poder da cruz, que há na cruz do nosso Senhor Jesus, você vai vencer. Ali, no bairro da Costeira, Avenida Jorge Lacerda, 2865, vamos estar 10 da manhã, 3 da tarde, como também 18 horas. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Para você que nos assiste de São Paulo, você pode participar em uma Igreja Universal do Reino de Deus, ou se você já adquiriu a sua credencial, você estará no estádio do Pacaembu, às 10 da manhã ou às 5 da tarde. Se você ainda não tem a credencial, que é gratuita, você deve ir a uma Igreja Universal do Reino de Deus ainda hoje para receber, para que você possa então confirmar sua presença no estádio do Pacaembu. Nesta quarta-feira estamos vivendo o estudo bíblico da defesa da fé. Quão importante é você defender a sua fé? Uns defendem a sua religião, outros defendem a sua denominação, mas a palavra de Deus nos ensina a defesa da fé. Acompanhe agora o testemunho da Mariângela e a gente volta falando mais a respeito. Mariângela, conta pra gente como que você conheceu o trabalho da Igreja Universal. Então, pastor, eu vim para a Igreja Universal através de um convite que eu recebi da minha mãe e através desse convite eu vim assim, meio sem perspectiva, né? Primeira reunião, até inclusive que eu fui, que foi quando ela conseguiu me convencer, foi a terapia do amor, né? Antigamente era num sábado e ali eu sentei, né? Viciada, né? Cheguei na igreja, até inclusive estava sob efeito de álcool, efeito de drogas, né? Sentada ali no banco, mas a palavra aos poucos foi entrando na minha vida, né? Então, dali eu comecei a fazer as correntes, né? Tinha vícios de maconha, cocaína, era envolvida com pessoas ruins, né? Fazia coisas erradas na rua, álcool, assim, nem se fala, baladas e tudo mais, né? E tinha, assim, muito ódio por dentro, né? Era uma pessoa, assim, que dentro de mim eu tinha ódio da minha mãe, eu tinha ódio do meu pai, era, assim, uma jovem muito revoltada mesmo, sabe? Eu não realmente, assim, eu não conseguia nem desenvolver relacionamentos de amizade. O que você fez para poder se libertar de tudo isso? Então, como eu disse ali, eu fui fazendo as correntes, né? Então, uma das correntes mais importantes foi a quarta, né? Quarta-feira, domingo, né? E sexta-feira. Então, sexta-feira eu fui me libertando, né? Aquele mal foi saindo de dentro de mim. Eu abandonei os vícios das drogas, né? Me libertei das festas, do álcool, das más amizades, né? E aí, quarta-feira eu fui aprendendo, né? O que eu tinha que fazer para que Deus viesse a me moldar, né? A me transformar numa pessoa diferente. Então, nesse processo, eu perdoei, né? Tive que perdoar meu pai, tive que perdoar minha mãe, né? Tive que perdoar as pessoas que eu tinha mágoa. Era uma pessoa, assim, que era Bob Esponja, né? Então, mágoa era comigo, né? Se tu me falasse alguma coisa que eu não gostava, aquilo já ficava dentro de mim. E aí, eu fui aprendendo. E o que as reuniões de quarta-feira representam para você?
A reunião de quarta-feira, para mim, é tudo, né? Eu costumo dizer assim que a gente tem o domingo, né? Mas quando começa a semana mesmo, que é o dia a dia da gente lá fora, e a gente senta aqui numa quarta-feira e para ouvir a palavra de Deus, assim, é como se viesse assim aquele refrigério dentro da gente, né? Realmente, assim, entra uma força, assim, entra uma fé dentro da gente, entra uma esperança, uma paz, né? Uma certeza de que, olha, agora eu posso seguir o resto da minha semana. Vale a pena dar aquela pausa na semana para poder estar aqui quarta-feira? Com certeza, né? Não tenho dúvidas nenhuma, né? A vida na semana sem a quarta-feira à noite não é a mesma. Manda um recado para quem está em casa, talvez afastada, assim como teve jeito para você, também há jeito para ela. Então, quem está em casa, quem está afastado e está assistindo agora, não perca tempo. Deus quer te restaurar, quer te renovar, quer te dar novas forças, quer te trazer alegria e Ele pode fazer isso. Só você vir aqui nessa quarta-feira. A fé é o que nos dá acesso a Deus. Mas não basta possuí-la. A fé que realmente funciona é aquela que é resistente, bem alimentada e bem defendida. E se você não defender a sua fé, quem a defenderá por você? Nesta quarta-feira, o estudo Defesa da Fé. Ensinamentos práticos de como você blindará a sua fé. Em todas as igrejas Universal. Traga sua Bíblia. Hoje, a Mariângela é uma outra pessoa, livre das drogas, livre dos vícios, livre das mágoas, né? Tanta mágoa que ela carregava, ela conseguiu perdoar. É uma pessoa transformada. A palavra de Deus fez isso. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Logo mais às 7h, aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro, você e sua família são nossos convidados especiais. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos, você não paga absolutamente nada. E se você tem a Bíblia, traga com você, porque o estudo da defesa da fé vai iluminar os seus pensamentos, vai te dar a direção que você precisa para que você possa vencer. E se você talvez esteja aí triste, desanimado, caído, sem fé, sem forças, sem esperança, sem conseguir enxergar uma saída para os problemas que você tem vivido, saiba que é esta palavra aqui que vai te ajudar, que vai te alimentar, que vai te dar forças, que vai te levantar. Pastor Moisés, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que agrada a Deus, a fé que traz origem a tudo aquilo que nós precisamos, a fé que nos fortalece espiritualmente. Nessa quarta-feira, nós vamos estar ali na mesma fé no bairro da Costeira, especialmente às 7h30, na Avenida Jorge Lacerda, número 2865. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar e você vai encontrar a Universal mais perto de você. Se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, às 20h, com o Bispo Renato Cardoso, ou em uma igreja universal próximo a você. Nós vamos agora a esse intervalo que fala do que vai acontecer neste domingo, início da Semana Santa, e a gente já volta para orar por você. O reconhecimento de que estavam diante do Rei. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no Domingo de Ramos, simboliza o que deve acontecer na vida de cada um que decide segui-lo. Alguns o saudaram com ramos, outros estenderam suas próprias roupas, a fim de lhes fazer um caminho para entrar. Marcando o início da Semana Santa, reviveremos essa data para a entrada triunfal de Jesus na sua vida. Neste domingo, participe do Domingo de Ramos, às 7, 9h30 e 18h, em todos os templos da Universal.
Para os endereços, acesse universal.org/localizar. Domingo de Ramos, domingo da entrada triunfal do Senhor Jesus. Neste domingo, dia 13, daremos início, então, à Semana Santa. Eu quero convidar você para estar conosco neste evento todo especial. Com a abertura da Semana Santa, nós iremos refazer os passos do Senhor Jesus. Como foi a última semana do Senhor Jesus antes da sua morte e ressurreição? O Senhor Jesus viveu 33 anos de sua vida para essa semana. O que essa semana significa para você? Então, se prepare. Neste domingo, às 7 da manhã, 18 horas e especialmente às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres, você deve estar presente com a sua família. Agora é momento de oração. Vem aí o Bispo Sérgio Mota, guardião da família, para abençoar-nos a todos. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. É momento, meu Deus, de oração, de súplica, de clamor por todos aqueles que estão aflitos, necessitados. Meu Deus, nós oramos pela saúde dos catarinenses. Há muitas pessoas hospitalizadas, pessoas acamadas, meu Deus, muitas em casa, sofrendo, padecendo. Estenda a tua mão, meu Deus, leva a cura, a libertação. Essa pessoa colocou o copo com água sobre, meu Deus, o seu televisor. Estenda as tuas mãos, meu Pai, traz a cura. O Senhor é o Deus que nos sara. Abre portas, meu Pai, fechadas para aqueles que estão desempregados. Estenda tuas mãos para as famílias catarinenses. Abençoa o nosso estado, meu Pai, trazendo vitória, meu Deus. Abençoa, meu Deus, para que o nosso estado tenha saúde, tenha infraestrutura, tenha educação, em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tamo junto, guardião da Sagrada Família. Graças a Deus, Bispo Sérgio, eu tenho certeza que Deus já te abençoou, meu amigo e minha amiga. Agora, você precisa dar um passo de fé. Ele te abençoou com coragem para sair de casa, sair do trabalho e vir hoje à casa dele. Buscá-lo, buscar o alimento espiritual que tanto você precisa para vencer. Se você assim fizer, certamente seu poder irá guiar a sua vida. E não se esqueça, sexta-feira, dia 18 de abril, o grande dia da família ao pé da cruz. Até lá! Vai começar a semana mais importante da história. A Semana Santa. De 13 a 20 de abril. Prepare-se para reviver o período marcado por ensinamentos, renúncia, sacrifício e a ressurreição do Senhor Jesus. Em uma programação muito especial de 8 dias. Cada dia uma direção e em cada direção a manifestação do Espírito de Deus na sua vida e na sua família. Não perca essa grande oportunidade de uma transformação em sua história. A partir deste domingo, 13 de abril, no Domingo de Ramos, com a Santa Ceia, em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar. Encontre o templo mais próximo e saiba mais informações.